Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 4 de março, hoje é sábado, e nós estamos há 128 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Parabéns, que alegria! Hoje nós vamos ler Alma, capítulo 30. Corior, o anticristo, ridiculariza Cristo, a expiação e o espírito de profecia. Ele ensina que não existe Deus, nem queda do homem, nem penalidade para o pecado, nem Cristo. Alma testifica que Cristo virá e que todas as coisas indicam que existe um Deus. Corior exige um sinal e fica mudo. O diabo havia aparecido a Corior como um anjo e ensinara-lhe o que dizer. Corior é pisado e morre aproximadamente 76 a 74 a.C. Eis então que aconteceu que após o povo de Amon se estabelecer na terra de Gerson, sim, e também depois que os lamanitas foram expulsos da terra e seus mortos enterrados pelo povo da terra, ora, seus mortos não foram contados devido ao grande número deles, nem foram contados os mortos dos nefitas. Mas aconteceu que, depois de haver enterrado seus mortos, e também depois de alguns dias de jejum e pranto e oração, e foi durante o 16º ano em que os juízes governaram o povo de Neve, começou a haver paz contínua em toda a terra. Sim, e o povo empenhava-se em guardar os mandamentos do Senhor, e observavam estritamente as ordenanças de Deus, segundo a lei de Moisés, porque haviam sido ensinados a guardar a lei de Moisés até que fosse cumprida. E assim, não houve distúrbios entre o povo durante todo o 16º ano em que os juízes governaram o povo de Neve. E aconteceu que no princípio do 17º ano do governo dos juízes, houve paz contínua. Aconteceu, porém, que no final do 17º ano, apareceu um homem na terra de Zaraenla, e ele era um anticristo, pois começou a pregar ao povo contra as profecias que haviam sido proferidas pelos profetas, relativas à vinda de Cristo. Só um pequeno comentário aqui. O que é um anticristo? Um anticristo é aquele que prega contra Cristo, que a salvação não vem através de Cristo. E nos nossos dias, todos aqueles que pregam contra a família são os anticristos modernos. Interessante, enquanto os profetas chamam o povo para irem aos templos, fazerem convênios, unirem-se por toda a eternidade como famílias eternas, o adversário incita homens, mulheres, mídias, enfim, a ensinarem contra a família. E eles se tornam então anticristo de nossos dias. Interessante, né? Versículo 7. Ora, não havia lei alguma contra a crença de um homem, porque era expressamente contrário aos mandamentos de Deus que se decretasse uma lei que deixasse os homens em desigualdade de condições. Pois assim dizem as Escrituras: escolhei hoje a quem servireis. Ora, se um homem desejasse servir a Deus, era seu privilégio, ou melhor, se ele acreditasse em Deus, era seu privilégio servi-lo. Se nele não acreditasse, porém, não havia lei que o punisse. Se cometesse um assassínio, entretanto, era castigado com a morte. Se roubasse, também era castigado, e se furtasse, também era castigado. E se cometessem adultério, também era castigado, pois, para todas essas iniquidades, eles eram punidos. Porque havia uma lei que os homens deveriam ser julgados segundo seus crimes. Não obstante, nenhuma lei havia contra a crença de um homem. Portanto, o homem somente era castigado pelos crimes que cometia. Portanto, todos se achavam em igualdade de condições.
E esse anticristo, cujo nome era Corior, sobre quem a lei não tinha poder algum, começou a pregar ao povo que nenhum Cristo haveria, e pregava da seguinte maneira, dizendo: ó vós que estáis presos a uma louca e vã esperança, por que vos submeteis a semelhantes loucuras? Porque nenhum homem pode saber de qualquer coisa que esteja por acontecer. Eis que essas coisas, a que chamais profecias, que dizem haverem sido transmitidas por santos profetas, eis que não passam de tradições tolas de vossos pais. Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber de coisas que não vedes. Não podeis, portanto, saber que haverá um Cristo. Olhais adiante, dizeis que vedes a remissão de vossos pecados. Mas eis que isso é feito de uma mente desvairada, e esse transtorno de vossa mente é resultado das tradições de vossos pais, que vos induzem a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Disse-lhes muitas outras coisas semelhantes, afirmando que não poderia haver expiação para os pecados dos homens, mas que o quinhão de cada um nesta vida dependia de sua conduta. Portanto, cada homem prosperava segundo a sua aptidão, e cada homem conquistava segundo sua força. E nada que o homem fizesse seria crime. E assim lhes pregava, desviando o coração de muitos, fazendo com que levantassem a cabeça em sua iniquidade, sim, induzindo muitas mulheres e também homens a cometerem devassidão, dizendo-lhes que quando o homem morria, tudo se acabava. E só um comentário aqui sobre anticristo, né? O anticristo, ele usa de todos os subterfúgios, né, de todos os argumentos, para tentar ridicularizar, para tentar afastar da verdade todos os homens e mulheres. E quando ele faz isso, muitos caem. E eu gostaria de prestar meu testemunho que eu sei que Jesus Cristo vive. Eu sei que a expiação é real, posso sentir na minha vida. E eu sou tão grato por termos a influência no Espírito Santo que testifica ao nosso coração e à nossa mente que Deus vive. Quando estávamos na existência pré-mortal, o dom que nós mais exercitamos, mais trabalhamos, era a habilidade de reconhecer a verdade quando ela nos fosse apresentada aqui na Terra. É por isso que quando nós ouvimos sobre o Evangelho, o nosso coração arde e parece ser familiar, mas nós não conseguimos entender todas as coisas devido ao véu do esquecimento, né? Mas é tão gostoso, queridas irmãs, é motivo de tanta alegria sentir a influência do Espírito Santo testificando que Jesus Cristo vive, testificando de que somos filhos de Deus, testificando de que as famílias podem ser eternas para sempre. É maravilhoso, não é? Muito, muito maravilhoso. Bem, vamos continuar aqui. Versículo 19. Ora, esse homem também foi à terra de Gerson, a fim de pregar essas coisas no meio do povo de Amon, que antes havia sido o povo dos Lamanitas. Mas eis que eles eram mais prudentes que muitos dos nefitas, porque o prenderam e amarraram-no e levaram-no à presença de Amon, que era sumo sacerdote daquele povo. E aconteceu que ele fez com que o levassem para fora da terra, e ele foi para a terra de Gideão. E começou também a pregar-lhes, e não obteve muito sucesso, pois foi preso e amarrado e levado à presença do sumo sacerdote e também do juiz supremo da terra. E aconteceu que o sumo sacerdote lhe disse: por que andas pervertendo os caminhos do Senhor? Por que ensinas a este povo que não haverá Cristo e interrompes seu regozijo? Por que falas contra todas as profecias dos santos profetas? Ora, o nome desse sumo sacerdote era Gidona,
E Querior respondeu-lhe: porque eu não ensino as tolas tradições de vossos pais, e porque não ensino este povo a submeter-se às tolas ordenanças e cerimônias impostas por sacerdotes antigos, para usurparem o poder e exercerem autoridade sobre eles, a fim de conservá-los em ignorância, para que não levantem a cabeça, mas submetam-se a vossas palavras. Dizeis que este povo é um povo livre, eis que eu digo que estão no cativeiro. Dizeis que essas antigas profecias são verdadeiras, eis que vos digo que não sabeis se são verdadeiras. Dizeis que este povo é culpado e decaído por causa da transgressão de um pai, eis que digo que um filho não é culpado por causa de seus pais. Dizeis também que Cristo virá, mas eis que vos digo que não sabeis se haverá um Cristo. E dizeis também que ele será morto pelos pecados do mundo. E assim induzis este povo a acreditar nas tolas tradições de vossos pais e segundo vossos próprios desejos, conservando-os submissos, como se estivessem no cativeiro, para assim vos saciardes com o trabalho de suas mãos, de modo que não se atrevem a levantar a vista destemidamente, nem a usufruir seus direitos e privilégios. Sim, não se atrevem a fazer uso do que lhes pertence, a fim de não ofenderem seus sacerdotes, que os subjugam segundo os seus desejos, e fizeram-no acreditar pelas suas tradições e seus sonhos, e seus caprichos e suas visões, e seus pretensos mistérios, que, se não procederem de acordo com suas palavras, ofenderão algum ser desconhecido que dizem ser Deus. Um ser que nunca foi visto nem conhecido, que nunca existiu nem existirá. Ora, quando o sumo sacerdote e juiz supremo viram a dureza de seu coração, sim, quando viram que ele insultaria até mesmo Deus, não quiseram responder suas palavras, mas mandaram amarrá-lo e entregaram-no nas mãos dos oficiais e enviaram-no à terra de Zaraínla para ser levado à presença de Alma, o juiz supremo, que era governador de toda a terra. E aconteceu que, quando foi levado à presença de Alma e do juiz supremo, ele continuou a portar-se do mesmo modo que na terra de Gideão. Sim, continuou a blasfemar. E nós vamos parar aqui no versículo 30, porque o capítulo 30, de Alma 30, tem 60 versículos. Então nós vamos ler a metade hoje, sábado, e amanhã nós encerramos, domingo, tá bom? Apenas, queridas irmãs, queridos irmãos, como é importante que eu e você nos ficamos bem agarrados à barra de ferro. Lembra do sonho de Leí, que eles iam agarrados à barra de ferro até chegar à árvore da vida lá, que tinha o fruto mais precioso de todos os frutos? E eles olhavam assim, tinha um grande edifício que representava o mundo e as ideias vãs do mundo e que não tinha base. Pois bem, as pessoas do grande edifício apontavam mofando, para aquelas pessoas que estavam firmes na barra de ferro, ridicularizando, menosprezando. Mas Leí ensinou que todos que deram ouvidos para o grande edifício, eles acabaram se afastando, se perdendo nas trevas. Mas aqueles que ficaram firmes, agarrados à barra de ferro, eles chegaram até aquela árvore que tinha o fruto mais precioso de todos. E então se prostravam e comiam do fruto. E Leí ensinou que todos que deram ouvidos àquele grande edifício se afastaram. Mas daí ele ensina que eles não deram ouvidos. E eu convido a todos nós, eu e vocês, a todos nós, para que possamos estar firmes, agarrados à barra de ferro, que são as Escrituras, a palavra de Deus, as palavras dos profetas, vivos e dos já falecidos, que possamos nos agarrar a estas palavras e continuar firmes no caminho do convênio. Lembra, queridas irmãs, queridos irmãos, que muitos vão tentar fazer com que nós possamos nos desviar da fé, mas que possamos continuar firmes,
com a alegria de viver o Evangelho. E esta é a mensagem que eu trago para todos vocês, irmãos e irmãs, hoje, neste sábado. Tchau, cuide-se bem e até amanhã.